Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar nessa noite mais uma palavra. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Fique de pé, vamos orar, entregar esse momento tão especial para Deus. Pedir que a presença dEle fale ao nosso coração. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer. Precioso Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje. E desde já, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida diante da Tua presença. E pedir em nome de Jesus que o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor, que a Tua palavra seja como um manancial de águas vivas, que possa fluir sobre este lugar. Senhor, que o Teu rio possa correr e alcançar o nosso coração nessa noite. Que possamos sair deste lugar hoje impactados, Pai, com a Tua presença, porque o Senhor já está aqui, o Senhor já preparou o ambiente e o Senhor quer agir no nosso meio. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade neste lugar, Senhor. Nós queremos ser ministrados, tocados pela Tua presença. Senhor, nós nos recusamos a sair deste lugar da mesma forma que nós chegamos. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. E hoje a palavra que nós vamos estar falando, o tema da palavra é o hábito de Jesus em orar. O hábito de Jesus em orar. Jesus é uma pessoa única, um líder que passou aqui na terra. Jesus, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele morreu, Ele ressuscitou. E hoje eu quero falar sobre Jesus. Hoje eu quero falar sobre o hábito de Jesus na oração. Jesus, Ele orava constantemente. E a passagem bíblica que nós vamos estar falando hoje é no livro de Marcos 35 até o 37. Que diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão, seu companheiro, foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Se existe alguém que andou nesse planeta que não precisava orar, esse alguém era Jesus. Mas, não obstante, se existe alguém que a sua vida foi marcada pela uma vida de oração, esse alguém também foi Jesus. Jesus, Ele orava sempre. Todo momento Jesus estava orando. Se nós formos ler os evangelhos, nós vamos ver em vários momentos aonde Jesus orava. E também muitos outros momentos a qual não foram registrados aqui no evangelho. Porque a própria palavra de Deus diz que muitas coisas Jesus fez, muitos milagres Jesus fez, só que não foram registrados, porque não iria caber na palavra de Deus, não iria caber na Bíblia. E Jesus era uma pessoa que orava de forma constante. Diferente dos seus seguidores, Jesus, Ele não orava somente quando as pessoas estavam observando ou ouvindo. Não, Jesus orava em momentos onde Ele não estava sendo observado. A Bíblia fala que no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus não orava, querido, só quando Ele estava diante das pessoas. Jesus, a Bíblia fala que Ele procurava os lugares solitários para buscar a presença de Deus. Jesus, Ele sempre estava em constante oração. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a nossa maior missão como cristão é ter o hábito da oração, assim como Jesus. Nós devemos aprender com a vida de Jesus, porque tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus estava ali, o intuito de Jesus era ensinar os seus discípulos e deixar registrado aqui. E por meio disso nós também aprendemos. E a vida de Jesus foi marcada pela oração. A base da vida de Jesus foi a oração. Mas Jesus era o próprio Deus. Ele tinha necessidade de orar? Ele não tinha necessidade de orar. Mas o que Ele fez? Como homem, Ele nos ensinou
o poder da oração. Ele nos ensinou que a base, o fundamento do seu ministério foi a oração. E nossa maior missão como cristão é ter essa base, é ter o hábito de orar. Não orar só simplesmente quando a gente se reúne aqui de 8 em 8 dias, mas ter esse hábito diário na nossa vida. E o que é essa vida de oração, o que é esse hábito da vida de Jesus pode nos revelar? A primeira coisa, o hábito da oração na vida de Jesus revela que o seu relacionamento com o Pai era uma prioridade. A primeira coisa que nós aprendemos, que essa vida de Jesus, o hábito da oração revela que ele é o quê? Que orar era uma prioridade. Servir as multidões era uma atuação constante na vida de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós vemos a vida de Jesus, o que nós observamos? Que Jesus, ele sempre estava no meio das multidões. Então era de forma constante, Jesus estava ali cercado pelas multidões. Porém a oração era a sua prioridade. Aqui no livro de Lucas 5, 15 e 16 diz assim: grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus estava ali cercado pelas pessoas. Jesus estava ali cumprindo o seu ministério. Só que a Bíblia fala o quê? Que ele se retirava e ia para um lugar solitário. Para quê, gente? Para orar, para buscar ao Pai. Essa era a maior prioridade na vida de Jesus. Ele estava ali cercado pelas pessoas, mas ele entendia que a base do ministério dele era a oração. Jesus dava mais atenção ao relacionamento com o Pai do que ao sucesso ministerial. Olha que tremendo, queridos. Jesus, ele dava mais atenção, a prioridade com o Pai, ao relacionamento com o Pai, do que ao sucesso ministerial. Porque ele estava ali cercado pelas pessoas. Por que Jesus fazia isso? Porque ele sabia que a base do ministério dele, mesmo ele sendo o próprio Deus, era a oração, era estar em relacionamento com seu Pai, conversando com seu Pai, buscando o seu Pai. Não tem como nós termos sucesso no nosso ministério, ou em qualquer área da nossa vida, se a base não for a oração. Não tem como nós termos um ministério aqui que venha trazer a glória de Deus, se a base não for a oração. Deus, ele tem nos trago para esse tempo, e tudo que ele tem falado é oração. A última vez que eu preguei sobre oração, e hoje Deus me direcionou a falar novamente sobre oração, porque ele está nos chamando, queridos, cada dia mais. Deus está nos convidando. Cada dia mais, eu não sei você, mas quando eu entro neste lugar, eu sinto uma presença diferente. Eu sinto um mover diferente. A graça tem nos alcançado. E a graça tem nos dado a oportunidade de dizer assim: olha, se você não está tendo essa vida aqui, você precisa buscar essa vida. Se você não está tendo uma vida de oração, meu filho, você tem que buscar essa vida de oração. Porque Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer fazer com que esse ministério cresça, flua. Mas a base vai ser a oração. Você tem um ministério e você sabe disso no seu coração. Por mais que hoje você não esteja exercendo esse ministério, mas dentro de você, você tem a certeza que Deus te chamou para fazer algo. Mas eu quero te falar que a base do sucesso do seu ministério, do meu ministério, vai ser a oração. A base do sucesso no seu trabalho vai ser a oração. A base do sucesso dentro da sua casa, da sua família, vai ser a oração. Então Jesus, ele entendia a prioridade, dar a prioridade àquilo que era importante para ele. E a oração era a base do ministério. Ele não estava preocupado com o sucesso do seu ministério, porque ele entendia que a oração era a prioridade. A segunda coisa, as suas ações poderosas eram fruto da sua intimidade com o Pai. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o que nós conseguimos enxergar? Um homem poderoso, não é verdade? Um homem que curou, um homem que libertou, um homem que fez o mudo falar, o homem que fez o cego enxergar, o homem que fez o paralítico andar, o homem que ressuscitou os mortos. Um ministério poderoso, mas o fruto aqui do poder
estava em quê? Jesus estava sempre nos ensinando. Vocês querem ter uma vida poderosa na terra, então vocês precisam orar, meus filhos. Vocês querem fazer milagres, então vocês precisam orar, porque era o poder de Deus agindo na vida de Jesus. Nós vemos aqui que os discípulos, antes deles sair para a missão, antes deles irem cumprir o ídolo, assim como Jesus havia determinado para a vida deles, eles passaram um período orando, buscando, sendo cheio da presença de Deus, para derramar sobre as pessoas. E o ministério, da mesma forma que o ministério de Jesus foi poderoso, a Bíblia fala, que aqueles que crêem irão fazer obras maiores do que a que Jesus fez. E foi isso que aconteceu. Os discípulos fizeram obras maiores. A sombra de Pedro curava, Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Que poder é esse? Que poder é esse? É o poder de Deus. Mas nós só conseguimos ter esse poder se nós tivermos uma vida de intimidade com o Pai. Se nós darmos prioridade. Deus, Ele quer derramar muito mais, mas nós precisamos dar prioridade. Jesus amava o Pai e as suas ações revelavam isso com o tempo que Ele separava para estar com Ele. Jesus amava o Pai. E muitas vezes nós falamos assim: Pai, eu te amo. Quando alguém pergunta: você ama a Deus? Nós falamos o quê? Eu amo. Eu sou apaixonada por Deus. Deus é tudo na minha vida. Mas será Jesus amava. E a demonstração, a ação que Ele fazia era o quê? Tirando tempo para ficar com seu Pai, porque Ele amava. Então, se eu amo meu Pai, eu preciso o quê? Separar tempo para estar com meu Pai. Colocar Deus como prioridade. Colocar Deus como o meu tudo. Eu não vou sair daqui, eu não vou fazer nada antes de estar com meu Pai. E era assim que Jesus fazia. E que Jesus é tão incrível que se Ele fala assim: olha, se eu estou fazendo, então vocês também podem fazer. Porque Jesus, Ele era o modelo a qual Ele estava sempre ensinando. Lá no livro de Marcos 1,35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Qual foi o horário que Jesus saiu? De madrugada. Essa demonstração de amor, queridos? Que é aquele momentozinho do sono, o melhor sono que existe é na madrugada, É o momento frio, é o momento que a nossa carne não quer reagir, a nossa carne quer ficar ali debaixo das cobertas. E foi justamente nesse momento que Jesus sempre estava, de forma constante, buscando ao Pai nas madrugadas. E com isso Ele estava nos ensinando que nós precisamos dar prioridade ao nosso relacionamento com o Pai. Quando nós não passamos tempo com o Pai, nos tornamos escravos de nós mesmos e dos nossos próprios desejos. E é isso que acontece. Quando nós não passamos tempo com Deus, quem é que vai dominar? É a nossa carne, é os nossos desejos. Você já experimentou ter uma vida constante de oração, a qual as pessoas olhassem para você e falassem: por que você está tão diferente? Você era tão nervoso, mas você está tão sereno, Você gritava e você não está gritando. O que está acontecendo? E no seu íntimo você sabe, é porque eu estou em constante busca por Deus. É porque todos os dias eu estou ali matando a minha carne. Queridos, porque quando nós não buscamos a Deus, quem vai predominar é a nossa carne, é o nosso eu. É quem nós somos. Mas quando nós buscamos a Deus e quando nós estamos cheios da presença de Deus, quem vai predominar é o fruto. O fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Então a única forma de matar os nossos desejos é buscando a presença do Pai. A única forma de sermos realmente mudados por dentro. Porque muitas vezes nós queremos tanto mudar as pessoas, Dentro de casa principalmente. Você olha para o seu marido e vê um comportamento que não te agrada. E você fica irritado e você fala: por que ele não muda? Mude você primeiro, porque quando você se posicionar na oração e quando você buscar essa mudança genuína, essa mudança vai alcançar também a sua casa, porque eles vão ver uma diferença em você e eles vão falar assim: poxa, ele está tão diferente, ela está tão diferente, eu também quero isso. E vai dizer assim: ei, me ensina a receita, porque eu também quero isso.
Porque só a presença de Deus é capaz de mudar uma pessoa. Não adianta você ficar tentando mudar a pessoa, mudar o comportamento, o jeito dela. Talvez ela vai fazer para te agradar, mas dentro dela ela não vai mudar. Porque só Deus é capaz de mudar a vida de alguém. Assim, quando a pessoa deixa Deus, ele pode entrar e ele pode trabalhar no nosso caráter, ele pode trabalhar no nosso temperamento, ele pode curar as nossas emoções, se assim nós permitirmos. Então, o segredo, a base, é a oração. Não tem outro caminho, queridos. Não tem outra vida, não tem outro jeito. A gente pode buscar vários estudos, mas se não tiver a oração, nenhum vai funcionar. Porque a base é a vida com Deus. A base é a oração. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Então, que nós possamos priorizar a vida com Deus, que nós possamos priorizar nossa intimidade com Deus, que nós possamos priorizar a nossa vida de oração. Você quer ser transformado? Comece a orar. Comece a orar, porque os desejos da sua carne vão morrer. E o Espírito Santo vai cada vez mais brilhar dentro de você. A segunda coisa que nós aprendemos: o ato da oração na vida de Jesus revela que o seu relacionamento... Agora vamos para o 2. Que o seu relacionamento com o Pai era a principal fonte da tomada de decisão. O relacionamento de Jesus, o ato de Jesus nos revela que a principal fonte da tomada de decisão é tendo essa vida com Deus. Como assim? Porque Deus, Ele quer nos guiar, Ele quer nos mostrar o caminho. Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho para ser... Eu sou o caminho. Ou seja, se eu não olho, se eu não tenho vida com Deus diariamente, eu não vou conseguir ir no caminho que vai me levar até Deus. Eu sou o caminho, a verdade que vai te guiar a esse caminho, e essa verdade que vai te levar até Deus. Mas quando eu não oro, quando eu não busco intimidade com Deus, meus olhos vão ficar vendados e eu não vou conseguir enxergar o propósito de Deus. Eu não vou conseguir enxergar a verdade de Deus. Mas quanto mais você vai orando, você vai buscando, essa verdade vai sendo revelada na sua vida. Essa verdade vai te mostrando o caminho. Vai dizendo: meu filho, ande por aqui, faça desse jeito. É isso que eu tenho para você. E com isso, nós iremos chegar ao caminho a qual nós estamos aqui trilhando, que é o caminho da eternidade. Então aqui é a principal fonte da tomada de decisão. Existem vários caminhos. Nunca tome uma decisão em sua vida antes de consultar a Deus. Nunca tome a decisão em sua vida antes de consultar a Deus por meio da oração. Quantos têm o hábito de fazer isso? Levanta a mão. De perguntar: Deus, esse é o emprego que o Senhor tem para mim? Deus, essa é a oportunidade que abriu aqui, essa porta que abriu agora, é o que o Senhor tem para mim? Deus, essa viagem que eu estou planejando já há mais de 10 anos, é o que o Senhor tem para a minha vida? Decisões simples. Nunca tome uma decisão antes de orar, antes de perguntar para Deus se é isso que Ele quer que você faça. Apresente a Deus, esteja também preparado para ouvir o não, porque muitas vezes nós não queremos consultar a Deus com medo do não. O não pode doer agora, mas lá na frente você vai dizer assim: Senhor, obrigada por aquele não, porque esse não me livrou dessa situação. Senhor, muito obrigada. Graças a Deus, meu Deus, obrigada porque eu orei e eu ouvi a tua voz. E ouvindo a tua voz eu entendi, Senhor. Naquele momento, aquele não doeu. Mas agora eu estou entendendo o livramento que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor. Então nunca tome uma decisão na sua vida antes de orar. Não é porque está dando certo que quer dizer que é de Deus. Porque o inimigo também, ele vem disfarçado para trazer certas ilusões aos nossos olhos e ao nosso coração, para fantasiar. E ao primeiro momento o quê? Nós achamos que aquilo ali é de Deus. E muitas vezes ali é uma cilada para nos tirar do propósito de Deus. Então nem tudo que está dando certo, nem tudo que está funcionando, quer dizer que é de Deus. Esteja orando. Esteja orando. Esteja buscando e pergunte: Deus, eu tenho essa decisão para tomar. É isso que o Senhor tem para o meu futuro? É isso que o Senhor quer para a minha casa? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Esteja inconstante. Toda decisão, da pequena à grande. Porque isso vai evitar de muitas frustrações na nossa caminhada. Amém? A outra coisa: todo caminho nos leva a algum lugar, mas somente o caminho da oração nos leva até Deus.
Todos os caminhos que nós andamos vai nos levar a algum lugar. Mas somente a oração vai nos levar até Deus. Aonde você quer estar? Em caminhos que vai levar você para qualquer lugar? Que a princípio vai ser os melhores lugares, mas lá na frente você vai falar que caminho que eu vim. O que eu vim fazer nesse lugar? Por que eu estou aqui? Existem vários caminhos que vai nos levar para qualquer lugar. Mas somente a oração vai nos levar até Deus. E é estando com Deus que nós vamos saber tomar as melhores decisões das nossas vidas. Somente com Deus é que nós vamos tomar as melhores decisões. Porque Deus, Ele sabe. A Bíblia fala lá no livro de Salmo 139, que Deus, Ele já planejou todos os nossos dias. Antes mesmo de nascer, Ele já escreveu todos os nossos dias. Significa o quê? Que Deus, Ele sabe exatamente o que é para nós e o que não é para nós. Deus sabe exatamente, só que o quê? As nossas escolhas muitas vezes nos levam para outros caminhos que não nos levam até Deus. E aí o que acontece? Onde há o que? Se afasta do caminho de Deus. Você conhece alguém que falou assim, começou a servir a Deus? E aí falou bem assim, Deus, estou desempregada agora. E quando o Senhor abrir uma porta de emprego, Senhor, eu vou te servir com todo o meu coração. Essa pessoa arruma um emprego, essa pessoa não ora, não pergunta se esse emprego é de Deus, mas ela orou. No começo não orou? Mas chegou o emprego, ela perguntou se era de Deus. Senhor, essa porta realmente é o Senhor que está abrindo? Ou isso vai me levar para outro caminho? Essa pessoa começa a trabalhar nesse emprego, vem um culto, vem outro, de repente já some da igreja. Será que esse emprego era de Deus para essa pessoa? Talvez até era, porém ela não entendeu. Ou ela não consultou a Deus para saber se era a decisão certa a ser tomada. Então, queridos, há caminhos que vai levar você para qualquer lugar. Mas somente a oração vai levar você até Deus. A outra coisa, a oração é a primeira opção dos filhos de Deus. E não a última, o último recurso do desesperado. A oração é o primeiro recurso que nós temos como filhos de Deus. Porque muitas vezes as pessoas lembram de usar a oração quando? Quando chega o desespero. Quando chega a crise, quando chega a dificuldade, sabe aquele momento que a pessoa olha para todo lado e não acha mais nada e fala assim, é o último recurso que eu tenho agora, é orar. Não, queridos, a oração é a primeira opção que nós temos como filho de Deus, porque a oração nos dá livre acesso ao Pai. A oração nos livra, a oração nos dá direção, a oração nos mostra o caminho. Então nós precisamos usar isso, se nós temos o conhecimento e entendemos que a oração, ela é a fonte que nos liga até o Pai. Então nós precisamos buscar nessa oração, nós temos que perseverar nessa oração e não deixar que a casa desabe, o desespero chegue, para nós lembrarmos da oração, para nós buscarmos a presença de Deus. Quantas pessoas deixaram para se converter quando o desespero bateu na porta? Então não espere o desespero chegar para você começar a orar. Comece a orar, entenda que isso é um privilégio que nós temos como filhos de Deus. Todos os dias, decida hoje, Senhor, eu vou matar a minha carne, eu vou colocar isso como prioridade na minha vida. E eu não vou tomar nenhuma decisão sem te consultar. Amém? E Jesus, ele sabia disso, a importância da oração. Jesus sabia que as decisões que ele precisava tomar, até isso Jesus nos ensinou. Aqui no livro de Lucas, capítulo 6, 12 e 13, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo. Olha o momento de decisão aqui de Jesus. Jesus tinha que tomar uma decisão muito importante para o seu ministério. Jesus tinha que escolher 12 discípulos para andar com ele. Porque Jesus, ele estava ali cercado na multidão. Jesus estava ali sempre pregando, ensinando, mas ali ele falou assim, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma história, e eu quero que meu ministério dê continuidade, porque isso já era projeto de Deus. Então ele foi lá e ele escolheu 12 pessoas para andar com ele. 12 homens. Jesus, por ele ser o próprio Deus, ele poderia chegar e falar assim, ó, fulano, tu vai comigo? Ó, ciclano, você também. Você é bonitinho, ó. Você sabe falar, você, eu acho que vai fazer, vai somar muito aqui na minha equipe, né?
Você é uma pessoa culta, você é uma pessoa inteligente, então vem comigo. Foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez. A Bíblia fala que ele foi para o monte e ele ficou a noite inteira orando, buscando, para saber qual era as pessoas a qual ele iria escolher. Qual eram os 12 discípulos que ele iria chamar. E é tão tremendo que a Bíblia fala que quando ele desceu, amanheceu o dia, ele desceu, e ele já saiu chamando, Pedro, vem, me siga, Mateus, me siga. E ele chamou os 12 discípulos. Isso é o quê? Ele tinha convicção às pessoas que ele estava chamando. Por quê? Ele passou a noite orando, buscando ao Pai. Orar é cansativo? É, mas é o que vai trazer a direção certa para a nossa vida. É o que vai nos dar o rumo correto. É o que vai nos levar a cumprir o propósito de Deus aqui na terra, com excelência. É a oração, não tem outro caminho, queridos. Jesus nos ensinou a isso, não tem outro caminho. Então hoje, você quer acertar as suas decisões? Ore, tenha o hábito de orar. E a terceira coisa, o hábito da oração na vida de Jesus revela que o seu relacionamento com o Pai era exemplo para os outros. Então Jesus, ele tinha essa certeza que a vida de oração que ele levava, ele estava ensinando, era exemplo para as outras pessoas que estavam, e principalmente para os seus discípulos. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 41, diz assim: como de costume, o que isso significa? Ou seja, todos os dias, como de costume, Jesus, ele estava onde? Orando no monte. Jesus estava buscando, Jesus estava ali, saía do meio da multidão e ele ia buscar, ele parava para orar. Então, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhe: orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Quem era que estava ali com Jesus, queridos? Os discípulos. Você viu mais um momento ali? Jesus estava quem? Ensinando os seus discípulos a orar. Então, era de costume Jesus passar noites inteiras orando. E foi vendo essa vida intensa que Jesus tinha de oração, que despertou no coração dos seus discípulos, a vontade, a necessidade de aprender a orar. Aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim: estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então foi esse desejo, porque muitas vezes nós queremos impor que as pessoas orem, não é verdade? Fulano, tu já orou hoje? Fulano, tu já leu a Bíblia hoje? A mãe com o filho: meu filho, você já orou hoje? Você já leu a sua Bíblia? Jesus, ele não fazia isso com os discípulos, fazia? Jesus, ele mostrava com sua própria vida. Jesus chamava os discípulos e falava assim: vamos comigo, fique aqui. Jesus ia e orava. E quando Jesus estava ali orando, despertava a necessidade dos seus discípulos a orar. Então, o nosso exemplo, as nossas palavras convencem, mas é o exemplo que realmente chama e mostra: poxa, eu quero ser igual essa pessoa. Os discípulos no seu coração falam assim: meu Deus, eu preciso orar. Meu Deus, Jesus nos ensina a orar. Nasceu no coração dos discípulos a necessidade de orar. Então você quer ter uma casa de oração? Comece você orando e mostre para a sua família com o seu exemplo. Alguém chega na sua casa: não, ela não está agora não, porque ela está dentro do quarto, porque ela está orando. De repente você começa sozinha, de repente está seu filho, está seu marido. O quê? Orando. Porque alguém tomou a iniciativa, alguém deu o exemplo. Não adianta cobrar, queridos, quando nós não somos exemplos. Não adianta você querer cobrar do seu filho, da sua família, quando você não é exemplo. Mas a partir do momento que você começa a ser exemplo, as suas ações, as suas atitudes é que vai mudar a história da sua casa, aonde você estiver. Então Jesus, ele sempre procurava ensinar com o exemplo. Aqui nós vamos aprender. Jesus, ao orar, revela aos seus discípulos a humildade da dependência do Pai e o poder deste momento. Olha que tremendo. Quando Jesus orava, ele estava ensinando ali os seus discípulos a humildade. Por quê? Ele, sendo o próprio Deus, ele estava orando. E ele estava dizendo assim: eu sou o próprio Deus, mas eu dependo do meu Pai.
Eu dependo do meu Pai. E ele estava mostrando que o poder daquele momento. Porque os discípulos olhavam para Jesus orando. E quando Jesus saía andando, os milagres começavam a acontecer. Os milagres começavam a acontecer. Aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. E quem era que estava com eles? Com Jesus? Os discípulos. Então os discípulos levam assim, meu Deus, eu também quero essa dependência. Eu também quero estar nesse momento, porque esse momento é poderoso. Então quando Jesus fazia isso, ele estava ensinando a humildade da dependência de Deus. E nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Não somos nada sem Deus. Não somos, nós precisamos reconhecer isso. Senhor, me perdoa. Se em algum momento eu achei que eu era capaz de fazer alguma coisa sozinha, né? Senhor, me perdoa, porque eu achei que minhas palavras bonitas eram capazes de convencer as pessoas. Mas palavras bonitas sem presença de Deus não é nada. Porque o que traz é a presença de Deus. É a dependência de Deus. É entender que não somos nós que fazemos, mas é Deus através das nossas vidas. É Deus através das nossas vidas. Então Jesus mostrava ali para os discípulos, olha, orar é o momento mais precioso que você precisa ter, meus filhos. Então faça isso de forma constante. E vocês vão conseguir cumprir o ministério que eu vou entregar para vocês. Que eu vou dar para vocês. Porque não é pela força dos braços de vocês. Eu lembro, né, que tem uma passagem que fala que Jesus, ele vai separar de 2 em 2 e vai enviar os seus discípulos. Ali foi o teste. Ele sempre andava com Jesus, os discípulos. E chegou um momento que Jesus separou de 2 em 2 e mandou eles irem pregar o evangelho, curar, libertar. E muitos, eu acredito que tremeram na base, né? Meu Deus, agora eu vou ter que fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Mas ali o que? Eles estavam aprendendo com Jesus. Todos os dias eles estavam aprendendo com Jesus. E eu sei que mesmo batendo ali o medo, talvez o desespero, o que eu vou fazer? E eles falam assim, Senhor, e se eu orar? E as pessoas, não, você vai bater a chinelinha do pé, você vai sair e vai para outro lugar. Mas vocês não vão deixar de pregar a palavra. E assim eles fizeram. E o que aconteceu? Milagres aconteceram. O que Jesus fazia se repetiu na vida dos discípulos. Ali foi um treinamento que Jesus deu para os seus discípulos. Porque Jesus estava sempre ensinando. Como Jesus também sempre nos ensina por meio da palavra. E é tudo que nós precisamos fazer. Destravar literalmente. Dizer, Senhor, eu preciso entender esse caminho aqui. Eu preciso entender. Eu tenho que ter esse hábito da oração na minha vida. Porque eu quero viver o que Jesus viveu nessa terra. Eu quero cumprir o que Jesus cumpriu nessa terra. Eu quero, Senhor, entender. Eu quero ser humilde bastante para entender que eu dependo de Ti. E eu preciso de Ti. E isso só vai ser por meio da oração. A outra coisa que ele ensinava para os seus discípulos. Ele ensinou os seus discípulos a desenvolver o ato da oração. E a se comunicarem com Deus através do Pai. Ele ensinou aos seus discípulos a importância de estar se relacionando com o Pai. Porque ele sabia que Jesus sabia que ele não ia ficar ali para sempre com seus discípulos. Ele sabia que ele estava ali ensinando os seus discípulos. Ele estava preparando os seus discípulos. Porque ele sabia que ele iria morrer, ele iria ressuscitar e ele iria para onde? Sentar ao lado direito de Deus Pai. É onde Jesus está. Sentado ao lado de Deus Pai. Então ele estava ensinando, olha, eu não vou estar aqui para sempre com vocês. Então vocês precisam aprender a se relacionar com o Pai. Porque vai ser o único meio que vocês vão conseguir desenvolver o ministério. É se relacionando com o Pai. Não tem como vocês querem fazer sem a presença do Pai. Não tem como. Porque vocês não vão alcançar o objetivo que é salvar muitas vidas. Porque é só por meio da oração. Dessa forma Jesus revelou como Deus deseja se relacionar conosco. Ou seja, Jesus se relacionava com o Pai. Da mesma forma, Deus se relacionava com seu Filho. E dessa forma, Jesus está o quê? Nos ensinando que esse é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é se relacionar conosco. O desejo do coração do Pai é estar com seu Filho todos os dias. É estar com sua filha todos os dias. Esse é o desejo do coração do nosso Pai. Ele quer estar com você todos os dias. Ele quer conversar com você todos os dias. E Ele quer que você também
Converse com Ele. Jesus, Ele não buscava a presença do Pai para ser uma pessoa bem-sucedida. Ele buscava a presença do Pai para que o Pai se revelasse através dele. E é isso que nós precisamos fazer. Buscar a presença do Pai para que o Pai se revele através de nós. Quantos desejam que Deus se revele através de você? Quantos desejam que quando você estiver passando assim, as pessoas falam assim, olha, ora por mim. E você ora e essa pessoa é curada. Muitas vezes nós queremos ganhar tantas pessoas e é o exemplo, não tem como. Sabe, é literalmente esvaziarmos completamente de nós e entender que quem vai fazer a obra é Ele. Então pare de resistir, pare de achar que é do seu jeito, da sua maneira, não é. Você só precisa estar disponível para Ele, dizer, Senhor, eu entendo hoje que não é por mim, não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. Mas para isso eu preciso ter um ato de oração. E o nosso maior exemplo, quando Jesus estava ali, mesmo no momento de agonia, de aflição, o que Jesus fez? No momento da sua morte, quando Ele chamou os seus discípulos e foi orar, e uma grande angústia tomou conta do seu coração, o que Ele fez, Jesus? Ele orou. Mais um momento. Jesus estava o quê? Orando, e entregando aquela angústia ao Pai. Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será se hoje você estaria disponível para falar isso para Deus? Senhor, que não seja feita mais a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade através da minha vida. Senhor, eu não vou mais resistir, eu não vou mais fugir. E principal, eu vou aprender a ter um hábito de oração. Eu quero ter isso. Queridos, é literalmente um convite que Deus nos faz para dizer, meu filho, eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero fazer coisas grandiosas através de você. Mas você precisa me buscar. Você precisa orar. Você precisa estar na minha presença. Deixando o quê? Deus trabalhar. Deus trabalhar. Deus trabalhar. Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé.